Shalom Adonai, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão ouvindo esta mensagem. Eu venho trazer uma palavra das Sagradas Escrituras que está no livro do apóstolo João, capítulo 8, versículo 32. E então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Estaremos meditando nessa passagem com o tema, o mapeamento da vida do corpo humano. Mas antes, gostaria de fazer uma oração para que Deus venha me abençoar e venha te abençoar também com esta palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este dia, te pedimos misericórdia, porque nós não somos merecedores do teu amor, da tua salvação, mas tuas misericórdias duram para sempre. Traz a revelação da tua palavra e o alimento para o nosso espírito. E o espírito de sabedoria venha nos dar entendimento. O Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que a verdade, que é Jesus Cristo, seja impregnada em nossa vida. E que nós venhamos manifestar a mente de Cristo, em nome de Jesus Cristo. E eu te peço também, Senhor, que todo empecilho, dor de cabeça, mal-estar, doença, enfermidade, em nome de Jesus, como o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, a palavra que eu tomo posse agora é da cura. Eu rejeito todo tipo de mal sobre esse corpo, sobre a vida do meu irmão, em o nome de Jesus Cristo. Receba a cura em nome de Jesus. Amém? A meditação das Sagradas Escrituras, no livro do apóstolo João, capítulo 8, versículo 32, diz: Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esta mensagem de João, capítulo 8, versículo 32, nos revela que o conhecimento da verdade é que nos liberta da ignorância religiosa e espiritual. É a prova que existe em nós mentiras que foram herdadas dos nossos ancestrais mais antigos. São como alicerces edificados através de gerações em nossa vida, que não é fácil remover esta base que foi edificada na mentira ao longo dos tempos e que aceitamos nos tempos de hoje como verdades. Para remover estes alicerces feitos na mentira, que foram implantados no nosso DNA desde o princípio, e construir uma base nova da verdade que Deus nos dá pela sua palavra para suportar as diversidades e os obstáculos que vamos encontrar na vida. Só as Sagradas Escrituras, a Bíblia, que tem este poder de tirar da ignorância religiosa e a ignorância espiritual. Assim diz as Sagradas Escrituras no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 29 ao versículo 32. Acaso minha palavra não arde com fogo? Diz o Senhor. Não é como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábias que dizem, esta profecia é do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem o meu povo pecar. Não os enviei nem os nomeei, e ele não tem nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. Todo sonho, todas as revelações do mundo espiritual e todos os ensinamentos religiosos que não têm base nas Escrituras Sagradas são alicerces de mentiras que você não sabe de que tipo de material foi usado para construir a sua casa. Eu volto a citar o livro do apóstolo João, capítulo 8, 32. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Toda vez que damos ouvido à palavra de Deus, ela nos livra da morte, literalmente falando. Quem não vive só as verdades da Bíblia Sagrada, esta pessoa fica sem rumo, sem direção. É como se para sobreviver seria necessário caçar aves com uma espingarda. Só que o alvo para ser atingido é preciso mirar para o céu na direção que a ave está voando.
Mas esta pessoa, por falta de habilidade, começa a atirar para todos os lados, menos para cima. Esse é o resultado das crenças fora das Sagradas Escrituras ou do fermento que colocaram, dizendo que é de Deus, no caso das culturas humanas, fazendo esta pessoa ficar atirando para todos os lados, menos para o alvo. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14, diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta mensagem nos revela que o alvo da vida e da salvação é Jesus Cristo. E no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, diz: todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa passagem do livro de Mateus fala da estrutura da nossa vida, comparando com uma casa ou com um edifício. Nos leva a entender que o ser humano tem que edificar a sua casa sobre uma base sólida, porque assim como uma casa precisa de vários materiais para ser construída, edificada, ela começa pela fundação, até terminar no acabamento. Perceba que a base você não vê, ela fica escondida no solo da terra. Assim é o nosso espírito. Se a palavra de Deus fala para mim que, quando eu ouço as Escrituras Sagradas, ela gera em mim vida, esta vida começa de dentro para fora. Então a palavra de Deus me livra da morte, primeiro no meu espírito, que é a essência da vida do ser humano. Quando eu se alimento, eu como a palavra de Deus, neste momento manifesta um milagre. Se manifesta dentro de nós uma explosão de vida que vem de dentro para fora. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito Santo de Deus movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou o espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou esse espaço de céu. A noite passou, veio a manhã, encerrando o segundo dia. Estes versículos de Gênesis nos dão uma noção que Deus, o Todo-Poderoso, fez as coisas com a sua palavra, dizendo: haja luz, haja firmamento. Mais adiante, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 27, diz assim: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nesta passagem de Gênesis, Deus fala: façamos o ser humano, usando o verbo fazer no plural. Aqui se refere à participação de mais de uma pessoa na criação. Prova que se faz presente o Pai, é Deus Supremo, e se faz presente o Filho de Deus, que também é a imagem do Pai, e o Espírito Santo de Deus,
que se movia sobre a superfície das águas. Esta passagem de Gênesis da criação, Deus faz o seu Espírito ser o componente certo para o Espírito Santo de Deus se mover. Que eu e você recebemos algo da parte do Eterno, que não foi feito nesta terra, mas veio de dentro de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui mostra suas duas cidadanias. A primeira cidadania é a divina, que foi gerado de dentro do eterno Deus. E a segunda cidadania é a terrena, que foi gerada do pó da terra. Essa passagem nos mostra o ventre que foi usado para gerar nossa vida terrena. E esta é a explicação que leva a entender porque o nosso corpo tem os minerais existentes na terra e que dependemos da terra para manter esta matéria. Mas para manter o fôlego da vida que Deus nos deu, precisamos de suas palavras. Todo alimento espiritual que o homem busca fora das sagradas escrituras gera morte. Por isso que Luzbel, o Rassatã ou Satanás, fez com o ser humano. Deu para o ser humano o fermento que foi a palavra da desobediência plantada no nosso coração, para que o ser humano se afastasse da fonte da vida, que é a palavra do seu Criador, fazendo o ser humano obedecer a um espírito que perdeu a vida com Deus. Foi assim que o ser humano caiu, através das palavras de Satanás, que estava materializado como uma serpente no Éden. O primeiro resultado da queda do ser humano foi a morte espiritual. Hoje a grande maioria da raça humana vive ainda morta espiritualmente, buscando esta vida espiritual em várias portas. A porta do misticismo, da idolatria, do ocultismo, da feitiçaria, do gnóstico, nos astros, no OVNI, seres extraterrestres e na sua própria razão. Traz confusão quando esta fonte não vem das sagradas escrituras, porque o alimento puro sem fermento, que gera vida, o próprio Filho de Deus declarou em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: As sagradas escrituras diz: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A existência da vida está ligado na palavra de Deus. Por isso que toda vez que eu e você ouve, recebemos livramento de morte. Não importa o estado físico, porque a vida na sua raiz vem de dentro para fora. Repito, quem ouve as sagradas escrituras recebe vida. Aqui eu concluo a primeira parte do mapa da vida. Mas se você ouvir essa mensagem uma vez, será relevante. Se ouvir 2 vezes, será bom. Se ouvir 3 vezes, será excelente. Que Deus nos abençoe.